Olá, eu sou o Nelson, fundador da TopDocs. A TopDocs é uma plataforma de colaboração e partilha de ficheiros e documentos. Começou no mobile e começou aqui na FEUP há uns anos. Surgiu a ideia porque eu queria deixar de utilizar o PC na altura em que os dispositivos móveis estavam em uma grande explosão, principalmente de smartphones e tablets, e surgiu a ideia de começar a deixar o PC em casa ou só no escritório e começar a andar em mobilidade apenas com estes dispositivos e tentar ser produtivo enquanto andava fora do escritório, fora de casa com estes dispositivos. Na altura comecei à procura de um co-founder na área mais técnica da engenharia. Não conseguia encontrar porque cada vez que eu falava com alguém toda a gente dizia que era muito difícil, que ia demorar muito tempo e que ia ser muito complexo, portanto ficavam um bocado desanimados logo à partida. No entanto, quando falei com o Miguel, ele aceitou o desafio, disse sim senhor, vamos arranjar uma forma de resolver isso e vamos fazer, parece-me uma boa ideia. No entanto, faltava-nos alguém de core da engenharia. Tínhamos algumas opções, que era continuar à procura de um founder, mas isso ia arrastar mais tempo, e em vez disso decidimos outra vez, tentar nós desarrascar, até estávamos nós a tentar aprender como é que podíamos fazer um primeiro MVP. Entretanto surgiu o concurso Tech Empreende, da ENGE, e ficamos no mini programa de aceleração. Na altura não se falava em startups e programas de aceleração, era assim tudo muito mais embrionário, era assim planos de negócio, etc. E foi na ENGE, no programa Tech Empreende, que desenvolvemos o nosso primeiro plano de negócio. Foi bom para percebermos algumas coisas base, como cash flows, EBITDAs, etc. Também a nossa experiência em gestão de empresas, tínhamos experiência de gestão de projetos, mas não de gestão de empresas, o que é diferente. Portanto, foi uma boa base de partida para começar. E foi também dali que nós conseguimos criar um plano de negócios base para então encontrarmos os recursos que precisávamos para desenvolver o nosso primeiro MVP. Decidimos então, como não tínhamos um co-founder, precisávamos de contratar alguém e decidimos fazer um empréstimo na altura de 20 mil euros para arrancar com o projeto. Nós temos que acreditar no projeto antes de irmos procurar dinheiro, porque muitas vezes os empreendedores têm uma ideia e acham, vou procurar dinheiro, business angels ou fundos, ou o que for, para desenvolver esse projeto. É assim, se nós não formos os primeiros a arriscar no projeto e a investir no projeto, nenhum business angels ou nenhum VC o vai fazer. Portanto, primeiro temos que ser nós a arriscar, ou temos uma equipa completa que consegue desenvolver todas as fases do produto, lançar, testar e validar algumas coisas antes de fazer fundraising, ou então, no nosso caso, arranjar dinheiro de forma a conseguir desenvolver, colmatar as falhas que nós tínhamos na própria equipe. Conseguimos fazer esse MVP, lançamos a aplicação, depois de uma grande falha inicial, tivemos 3 downloads, depois de um ano quase a trabalhar nisto. No entanto, voltámos atrás, começamos a procurar porquê, como é que se podia fazer App Store Optimization, o que é que era isso, o que era pesquisa, o que era keywords, optimização de ícones, etc. Temos que ver que estávamos no ano 2013, portanto todo o ecossistema que há hoje em dia não havia na altura e tivemos um bocadinho que aprender por nós e testar e experimentar. Conseguimos milhares de downloads, chegamos quase a 500 mil de downloads, portanto aí já estávamos a começar a ter alguma tração, ganhamos o Prémio Jovem Empreendedor e com estes resultados iniciais conseguimos concorrer ao programa de aceleração em Amsterdão. Fomos selecionados, tivemos 48 horas para decidir se íamos ou não, decidimos ir e depois tínhamos 15 dias para nos pormos em Amsterdão. Portanto, tivemos que largar tudo e pôr-nos em Amsterdão para o programa de aceleração. Aí foi toda uma nova experiência de aprendizagem, conhecemos mentores de toda a parte do mundo, Londres, Barcelona, Nova Iorque, São Francisco, e aprendemos que não sabíamos nada. Apesar de todo o nosso sucesso em termos de downloads e de App Store Optimization, a primeira pergunta que nos fizeram foi então, e qual é que é a vossa retenção, qual o active users, etc. E nós, o quê? E então, basicamente não tínhamos nada, não medíamos nada, nós só sabíamos downloads porque íamos à loja e vimos, ok, quantos downloads tivemos e quantas pessoas pagaram pela aplicação. Voltámos mais uma vez atrás, começamos a medir tudo, instalar data points e até o final do programa conseguimos ter a aplicação, uma nova versão com recolha de métricas a todos os níveis. A grande lição a tirar daí é, desde o dia 1 que nós lançamos um MVP, uma coisa muito importante é que tenha analytics logo. Façam tracking de vários eventos, a maior quantidade deles que vos venham à cabeça, mesmo que no dia em que lancem não vos pareça muito relevante, não sabe se ali a 3 ou 6 meses o vai ser. E se vocês tiverem esses dados, é muito mais fácil começar a trabalhar sobre eles. O programa de aceleração de Amsterdão terminou em São Francisco. Lá tive a oportunidade de conhecer imensos empreendedores, de ter acesso a um mundo enorme de know-how, de pessoas que já tinham feito 1, 2, 3, 10 startups e trabalhavam em grandes empresas. No entanto, por questões pessoais e porque não vi nada em São Francisco que não houvesse cá no Porto, achei que havia talento, havia tudo que era preciso, exceto a grande quantidade de dinheiro que circula em Silicon Valley. No entanto, também aceder a esse capital enquanto estrangeiro também é muito difícil. Muitas vezes nós, os empreendedores cá, têm a noção de que, ok, vamos para Silicon Valley, lá vai ser dinheiro a rodos, é mesmo esse o termo. É verdade, existe essa quantidade de dinheiro, mas é muito difícil para nós, enquanto estrangeiros, fazer fundraising lá. Porquê?
ninguém nos conhece. Não andamos em nenhuma universidade da Ivy League, não trabalhamos na Google, nem na Dropbox, nem na Microsoft, nem nada disso, portanto não somos ninguém. E isso torna muito difícil o processo de fundraising. Quem quiser ou quem tiver ideias de fazer fundraising para os Estados Unidos tem que terem atenção que o processo vai ser longo, vai ser demorado e tem que dar provas lá de que é capaz, seja o projeto, seja o empreendedor, seja o que for. Não é só chegar lá a fazer pitch, quero 2 milhões e andar. Decidimos voltar. Voltámos para Portugal, começamos a fazer fundraising cá. Estávamos numa situação já também bastante delicada, porque já tínhamos estado um ano praticamente fora, a trabalhar no projeto e já não era um part-time, era um full-time. E estávamos ali numa situação crítica, tínhamos mesmo que fazer fundraising, até porque mudámos o nosso modelo de negócio. Mas não desistimos, e isso é muito importante, não desistam à primeira dificuldade, nem à segunda, nem à terceira, porque o percurso de empreendedor é sempre muito, muito difícil e vão aparecer obstáculos muitas vezes que nos fazem pensar, não vale a pena o esforço, vou mas é fazer outra coisa que é muito mais simples e mais fácil e mais estável. No entanto, fechamos capital de risco em Portugal com a Portugal Ventures e com a To Be Partner. É um processo que pode demorar 3, 4 meses, que é o normal. Quem está à espera de levantar capital e acha que no mês vai conseguir, mesmo que tenha um sim ou um ok, há imensas coisas que demoram tempo. Fechamos a ronda, em fevereiro de 2015 começamos então a ampliar a equipa, a contratar muito depressa. A ideia nos empreendedores de que, ok, eu não faço isto porque não tenho dinheiro, eu não consigo chegar ali porque não tenho dinheiro. A ideia que existe quando nós não fizemos ainda fundraising, ou não levantamos capital, de que o nosso maior problema é o dinheiro. Depois descobrimos que temos o dinheiro na conta e que não resolve todos os problemas, antes pelo contrário, temos mais um problema para gerir e para resolver. Temos investidores para resolver, temos expectativas muito elevadas para resolver, temos uma pressão muito grande de apresentar resultados porque já não temos a desculpa de não ter dinheiro e há coisas que nós achamos que vão ser muito rápidas e não são. Escalamos muito rápido, passamos de 3 pessoas para 15 pessoas em pouco mais de 7, 8 meses e com muitas contratações e despedimentos. Aquela velha máxima de Silicon Valley que é o hire faster, fire faster. No entanto, é preciso às vezes contratar com mais critério, montar a equipa com mais critério, porque o facto de nós termos aquela pressão de que temos que apresentar resultados e o dinheiro está no banco, portanto vamos contratar pessoas, vamos fazer acontecer o mais rápido possível, às vezes pode ser contraproducente. E é preciso muitas vezes ir montando a equipa com calma, com muito critério, porque senão depois encontramos grandes desafios. No final de 2015 conseguimos ter a equipa estabilizada, quer desenvolvimento, quer de produto, o produto começou a estar mais estável e as funcionalidades e começamos efetivamente a produzir. No início de 2016 estávamos a crescer exponencialmente a nível de mobile, estávamos a assinar users, centenas de users semanalmente, milhares ao mês. Estava tudo a correr bem, estávamos a crescer, as métricas eram muito favoráveis, no entanto o mercado mobile estava a ficar muito, muito mais competitivo e começámos a perceber que os grandes players tinham recursos incríveis e a aquisição de utilizadores estava a ficar muito cara, a rondar mais de 2, 3 dólares por utilizador e estávamos a tentar concorrer com empresas que gastavam 10, 15, 20 milhões ao mês em user acquisition. Tendo em conta isso, começámos a perceber que seria muito difícil escalar a partir dali, porque não havia meios, nem tínhamos capital, nem acesso a capital para esse tipo de meios. Então começámos a olhar para dentro e a ver o que é que era possível fazer. Começámos a perceber que dentro da nossa plataforma existia muita gente que usava a nossa aplicação, embora fosse para end users, em ambiente empresarial, em ambiente de trabalho. E então começámos a falar com pessoas, com empresas e começámos a fazer customer development e percebimos que havia uma oportunidade no business to business para a plataforma da Top Docs. Fizemos um pivot, praticamente, no modelo de negócio. Praticamente abandonamos o mobile. Isto também teve implicações ao nível da equipa, porque, ok, tivemos que reduzir a equipa, concentrarmos na parte web e back-end, que era o nosso core agora para B2B. É sempre difícil de reduzirmos a equipa e concentrarmos num lado. Como é que temos que gerir as pessoas que vão embora e as pessoas que ficam, não é? Gerir toda aquela moral e a motivação para que as pessoas continuem motivadas e a perceber o projeto. E dispensar pessoas extremamente competentes e que fizeram um ótimo trabalho até ali também é sempre um desafio pessoal. Preciso seguir em frente e foi um grande desafio em termos de motivação da equipa, mas conseguimos, dos que ficaram. Conseguimos começar a trabalhar no business to business. No início foi relativamente difícil até convencer os próprios investidores disso, porque as métricas no mobile estavam a correr muito bem, mas começámos a fazer esse trabalho e até que chegou uma altura em que todos nós percebemos que sim senhor, a única hipótese é mesmo o business to business. Começámos a desenvolver o produto, foi aí que surgiu o Atlassian como parceiro. Outras empresas surgiram no caminho da Top Docs, como por exemplo a Google, com uma parceria com a Atlassian. Em maio de 2017 conseguimos finalmente lançar o nosso produto Business to Business na plataforma Atlassian como Marketplace e foi esse o nosso go-to-market. Lançamos em maio e a coisa começou a correr muito bem. No entanto,
depois do verão chegamos a uma altura, em 2017, que precisávamos de dar o próximo passo. Ok, temos métricas, estamos a crescer, no entanto ainda estávamos longe de um break-even, de um crescimento exponencial. Estávamos, no fundo, foi quase como fazer um reboot à própria empresa e começar de novo numa área diferente, mas que nos obrigou a fazer um recomeço. Precisávamos de fechar um bridge round, ou seja, como era muito cedo, como fizemos um pivot, era muito cedo para fazer uma série A e precisávamos de uma extensão para nos manter durante mais algum tempo. Limitações legais dos próprios fundos em Portugal não nos permitiram levantar capital. É uma coisa que os empreendedores têm que ter em conta. Existe muito dinheiro a circular, mas esses fundos têm todos uma limitação, que é investir em empresas com menos de 3 anos. A partir do momento em que as empresas têm mais de 3 anos, eles não podem investir. Okay? É uma limitação da lei dos fundos, porque parte deles são financiados pela União Europeia, portanto é preciso ter isso em atenção. Surgiu um parceiro, uma vez que nós estávamos nessa situação de tínhamos de tomar uma decisão, também questões pessoais, decidimos não avançar com o projeto, porque também tivemos uma empresa, uma multinacional americana, que estava interessada no módulo de tecnologia, estava a trabalhar connosco nisso, ficou com esse módulo de tecnologia. Aproveitamos também essa situação, havia ali uma divergência também entre aquilo que poderia ser o futuro da empresa e o futuro do projeto, e foi tomada uma decisão muito difícil, que é sempre muito difícil, que é fechar o projeto, e a decisão partiu de mim. E então, depois de uma conversa entre todos, claro que isto é sempre trabalhado com os investidores, com os co-founders, com a própria equipa que ainda está connosco, foi tomada a decisão difícil de terminar o projeto. Depois de terminar o projeto, fizemos o licenciamento de outra parte da tecnologia a uma nova empresa. A tecnologia da TopTalks ainda hoje vive no mercado, numa multinacional muito conhecida, em que o produto apenas tem o logo deles, mas tudo que está lá por baixo é tecnologia nossa. E talvez as três coisas que eu tinha para partilhar enquanto essa experiência é: o dinheiro não é a solução para todos os vossos problemas quando estamos numa fase inicial e precisamos de dinheiro. É muito, muito importante a qualidade do produto. Um MVP, às vezes, existe aquela noção de que podemos lançar qualquer coisa, depois vamos corrigindo e vamos melhorando. É verdade, mas é preciso ter algum mínimo de qualidade, porque pode queimar imensas leads ou imensos utilizadores que numa fase inicial até estavam abertos ao produto e que depois não têm o efeito de rede necessário. E por fim, a equipa. Tenham sempre muito cuidado, quer a criar a equipa inicial, o core, quer a escalar. Sejam muito criteriosos, porque são essas 3 coisas que podem ditar o sucesso ou não de um projeto, de uma startup na área tecnológica.